Glória a Deus, glória a Deus. Querendo deixar uma palavra, ser bem breve nas palavras, muito importante da lição, né, da nossa escola dominical, a lição 3, 17 de abril de 2022. Lição muito importante. E o Senhor tem falado conosco, muito tem falado através desta palavra. Está falando na lição sobre Jesus, o discípulo da lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando, Jesus, o discípulo da lei. Eu quero falar sobre a lei, porque muitos nós vivemos a palavra na realidade, nós vivemos pela graça, pelo amor, não vivemos pela lei, mas a lei, porém, tem que ser cumprida em tudo. Jesus veio para obedecer à lei. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir, para completar aquilo que se faltava. Glória a Deus. Então eu quero deixar uma palavra, o texto da lição está falando, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito bem. Isso Jesus está falando aqui já a respeito da lei, porque está falando se a nossa justiça, aleluia, não for, aleluia, verdadeira, não exceder a dos escribas e fariseus, nós não podemos entrar no reino de Deus, no reino dos céus, né? Então, nós sabemos que a justiça, ela é feita, a justiça é cumprida. Então, ela se cumpre em nossa vida ainda. Glória a Deus. Nós vivemos pela lei, pela graça. Jesus veio para nos livrar dessa lei, para nos abolir dessa lei. Ele não veio para abolir a lei, mas veio para nos livrar da lei. E nós vivemos pela graça de Cristo Jesus. A verdade prática, ele fala, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito bem, olha bem. Os seguidores de Jesus, né, são chamados a viver a justiça. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Nós somos chamados a viver a justiça do reino de Deus. Estamos vivendo a justiça. E essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então nós precisamos, né, viver, aleluia, uma nova aliança, porque Cristo ele veio, como eu já falei, não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Nós vivemos porque ele cumpriu a lei e nós agora temos uma nova aliança. É uma nova vida. É um novo viver que está com Cristo. Então ele deixa essa palavra bem clara para mim e para você. Nós temos que viver a justiça de Deus. Não adianta nós fazer isso. Não existe. Tudo que nós fizer, um dia aquilo vai ser cumprido. Tudo que nós fizer, um dia, a obra que nós fizer aqui na terra, no dia, naquele grande dia, ela vai ser apresentada. Aleluia. Aquilo que você fez e o que deixou de fazer, um dia vai ser apresentado. Se você teve a oportunidade de fazer e não fez, naquele grande dia vai ser apresentado. As obras nos seguem. Aleluia. E ali vai ser apresentado ao Senhor. A leitura bíblica em classe que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 17 até o 20. Eles não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus está falando que ele não veio destruir a lei, não veio destruir os profetas, mas ele veio abrogar a lei. Por quê? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota
ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Está vendo isso que estou falando? Nada vai para aqueles, a lei, nada vai passar enquanto a lei não se cumprir. Na minha e na tua vida, a lei já vai se cumprir. Aleluia. Então, isso não vai passar. Passará um jota. Mas enquanto a lei que foi escrita lá para Moisés não se cumprir. Qualquer, o verso 19, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aquele que violar, aleluia, este mandamento, ele não terá parte. Será o menor lá no céu. Mas aquele que cumprir, ensinar e viver, aleluia, este será grande. Este será chamado grande diante do Senhor. Aquele que chamar, aquele que ensinar, que viver a palavra e ensinar a verdade, este é grande no reino de Deus. Então, o que eu entendo muito bem dentro dessa lição é que eu preciso de viver a verdade para poder ensinar. Não adianta eu ensinar a verdade e não viver. Ele está falando que nós precisamos de obedecer, viver a palavra e ensinar ela, e viver por ela. Aleluia. Verso 20, ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. No reino do céu, aleluia, se vai ser a mesma coisa. Então, uma palavra muito importante para mim e para você. A introdução da revista, ela fala assim, nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender ao dos escribas e fariseus. Mas muito importante aqui deixa a parte B, ele fala assim, no Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem os ensinos dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Ele cumpriu os ensinamentos dos profetas, a lei, ele cumpriu e aperfeiçoou. Muito bem, isso é muito importante. A gente vê que Cristo, ele veio em obediência, né? No temor. O Senhor enviou ele como filho de Deus, ele poderia, mas ele obedeceu direito para que nós, deixa esse exemplo para nós obedecer a palavra do Senhor. Muito bem. O tópico primeiro ele fala, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E por que nós não podemos cumprir? Tem hora que nós bota tanto impedimento nas coisas e não cumpre aquilo que o Senhor tem mandado nós cumprir. Você vê, o top 2, o verso 2 é assim, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida, Vem João capítulo 5, verso 18. Glória a Deus. João capítulo 5. Pois o judeu ainda mais procurava matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual a ele. Então o judeu ele procurava, perseguia ele, procurava pegar ele, porque ele, Jesus,
veio a este mundo e ele ali ensinou. Teve aquele grande amor de ensinar e curar no sábado. E o judeu procurava a perseguir ele mais porque ele curava no sábado. E violava o sábado. Porque o sábado foi escrito, está escrito lá por Moisés. Lá no... Mas Jesus, o Senhor Deus poderoso, ele deixou a pena que nós trabalhasse 6 dias e o 7º descansasse. Por quê? Eles falam, lá do início, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou os 7º dia, os 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Mas qual foi o dia que tu começou a fazer a tua obra? Qual foi o dia que tu começou a trabalhar? Então tira um dia para descansar. Não importa se é um sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Tira um dia para descansar. Não importa qual é o dia. Não, se trabalhar o sábado, você não está violando o sábado. Muitos dizem aí agora também, o domingo é do Senhor, nós não podemos trabalhar no domingo. Mas o Senhor disse, trabalhar dias e noites se for possível, para não ser pesado ao teu próximo. Não importa se você tem que trabalhar no domingo, trabalha porque o Senhor vai te abençoar. Isso não importa. É o desejo de nós estar na casa do Senhor todos os dias. Principalmente aos domingos. Mas quando nós temos que trabalhar, trabalha porque o Senhor é contigo. De todo o trabalho do homem, aleluia, o Senhor tem abençoado. Então não deixe de trabalhar, porque se você não deixar de trabalhar, por causa disso, quem vai te sustentar? O trabalho ficou para o homem. Então o homem tem que trabalhar e viver do seu trabalho. Não importa qual é o dia, só que tem um dia que nós precisamos atirar para nós descansar. Não importa qual é o dia. Se for o domingo, amém, está na igreja. Se for outra dominação, for o sábado, amém, faça aquilo. Se você pode não trabalhar no sábado, amém. Eu preciso de trabalhar, qualquer dia eu tenho que trabalhar. Então o Senhor é conosco aonde nós estiver. Muito bem. O top 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei e a verdade do Espírito. Aleluia. Você vê aqui que mais embaixo, ele fala assim, nesse sentido, ela serviu como pedagogo. Do grego, isto é um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa para nós registrado lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, o verso 24. Diz que isso serviu de aio para levar nós até a Cristo. A lei levou nós até a Cristo. Ele está falando por quê? Você vê o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fosse justificado. Pela lei que ele conduziu, serviu de aio para nos conduzir até a Cristo. Por quê? Você sabe muito bem da passagem de Paulo. Você conhece a história de Paulo? Então Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, Paulo viveu pela lei. Paulo perseguia as igrejas. Paulo era um perseguidor. E então Paulo está ali perseguindo as igrejas do Senhor. Paulo vai a caminho de Damasco, ali para prender aquele que invocasse, que encontrasse um servo. Ele vivia pela lei. Ele perseguia os servos de Deus pela lei que ele era. Paulo era conhecedor da lei. Então Paulo perseguia. E naquele encontro que ele teve com Jesus, foi através da lei que ele teve um encontro com o Senhor. E ali ele foi transformado e passou a pregar e ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Então tenha esse encontro com o Senhor e viva a palavra do Senhor. Tenha esse encontro com Cristo e viva como Paulo viveu. Paulo teve aquele encontro com o Senhor. Naquele momento Paulo caiu por terra e ele foi transformado em Paulo. Ele era Saulo, foi transformado em Paulo e ali ele passou a ser perseguido, mas passou a fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você continue na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra e ensinando, e importante é vivendo a palavra do Senhor. É viver a palavra. Não adianta eu pregar, ensinar e não viver. Aleluia. Eu preciso de viver a palavra de Cristo. O top 3, a justiça do reino de Deus.
A justiça do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A justiça do reino de Deus. Muito importante, né? Ele fala para nós, aleluia, o autor da revista, ele deixou bem claro aqui para nós, assim como discípulo de Cristo, o cidadão do reino de Deus deve cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede graça e verdade. João, capítulo 1, o verso 16 e o 17. Ele disse assim, aleluia. João aqui escreveu, né? João escreveu o testemunho de João Batista, né? Testemunho de João Batista. E aqui ele escreveu, todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça ela veio por Cristo. Aleluia! A graça ela veio por Cristo. E nós vivemos hoje pela graça, porque Cristo trouxe esta graça para mim e para você. Muito importante, isso, muito importante. Só que o vídeo não dá para a gente fazer um vídeo mais longo, para não ficar muito longo. Mas para a gente participar muito bem, é na escola dominical. Venha participar conosco na escola dominical. O Senhor tem uma palavra para você dentro da igreja, na escola dominical. Venha participar conosco. Eu tenho falado porque eu tenho procurado estar do lado do meu pastor e aprender a palavra com ele. Aprender a palavra de Deus com ele. Ele tem ensinado e eu tenho aprendido com ele. Tive esse privilégio de dar esta aula na escola dominical. Esta lição que eu estou deixando esse vídeo. Tive esse privilégio de estar na igreja ensinado desse estudo. Mas preciso de aprender. Venha para mim aprender contigo. Venha para nós estar juntos, aprendendo. Venha. Assembleia de Deus. Monte Castelo. Rua Acreditável. Assembleia de Deus, a Mensagem da Cruz. Rua Acreditável, número 27, Monte Castelo. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto. Qual tem ensinado muito e eu tenho aprendido. O pouco que eu sei, aprendi muito com ele. Então, venha aprender conosco na escola dominical. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço, meu irmão.